Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre industrialização e modos de produção, né? Uma aula bem importante também. Eu trouxe algumas coisas que vão além do que está na apostila sobre setores da economia, então prestem atenção nessa parte. Por quê? Porque isso aparece no vestibular, aparece nos jornais cotidianamente. E aí a gente precisa entender o que que significa isso, ok? Então vamos lá. Primeiro, já que a gente vai ter uma aula sobre modos de produção, né? Industrialização, eu peguei essa definição de modos de produção da apostila de vocês. Os modos de produção referem-se à maneira pela qual os seres humanos produzem coletivamente os seus meios de subsistência e se associam economicamente em sociedade. Então, o que que significa isso? Os meios que os seres humanos produzem coletivamente seus meios para sobreviver. Então, pode ser alimentos, a forma como essa sociedade se organiza, em propriedade privada individual, propriedade privada coletiva, enfim, como que eu vou me organizar coletivamente para garantir a subsistência de uma população, de um povo. Então, isso são os modos de produção. E um modo de produção, né, ele é baseado em um sistema socioeconômico. Pode ser um modo de produção capitalista, pode ser um modo de produção socialista. E tanto em um quanto em outro, a gente vai ter a produção, que é a produção de mercadorias, de produtos, e a circulação dessas mercadorias. Porque não adianta eu produzir a mercadoria e essa mercadoria ela não circular, ela precisa chegar até as pessoas. Se a gente está produzindo, por exemplo, alimentos, geralmente os alimentos, os produtos agrícolas são produzidos onde? Nas zonas rurais, nas áreas rurais. Então, precisa chegar até a área urbana. Então, precisa ter uma circulação dessa produção. Então, por quê? Se eu tenho a produção, tenho a circulação, eu garanto o consumo. Que as pessoas consumam o que a gente produziu, independente do modo de produção e do sistema econômico que eu tenho. Então é isso, né? Eu preciso ter minha produção, garantir a circulação desses produtos, dessas mercadorias, e dessa forma as pessoas consomem esses produtos, ok? Vamos avançar um pouco e agora eu quero falar sobre os setores da economia. Por quê? Quando a gente falou de produção, a economia ela é dividida em diversos setores, né? Então, cada setor é responsável por um determinado tipo de atividade econômica e por um determinado tipo de mercadoria, né? De produto. O setor primário, ou o primeiro setor da economia, ele está relacionado às atividades essenciais, né? Por exemplo, na agricultura, eu preciso de alimentos para sobreviver, pecuária, que para quem não é carnívoro ou para quem é carnívoro, né, necessita comer carne, enfim, então precisa da criação de animal. Extrativismo, pode ser o extrativismo vegetal, animal, mineral. Então, o que é o primeiro setor ou o setor primário da economia? É o setor que está na base da cadeia de produção. É onde eu vou ter a extração de matéria-prima, da produção de matéria-prima. Então, ali eu tenho um baixo valor agregado. Então, vamos imaginar que você está criando o, uma vaca. Desculpa o péssimo exemplo, mas vamos lá. Você está criando uma vaca, um boi, tem uma pecuária ali, uma atividade voltada para a criação de animal. E aí, isso está no primeiro setor. Só que quando tem um baixo valor agregado, né, a sua vaquinha. Só que quando você transforma essa vaquinha em outras coisas, aí ela passa a ter um valor agregado. E essa transformação vai ocorrer onde? Se eu falei para vocês que o primeiro setor, setor primário, é o setor de matéria-prima, então essa transformação da vaquinha em outras coisas vai acontecer no setor secundário, né, ou o segundo setor da economia, que esse setor abarca a indústria e a construção civil. E a indústria vai transformar essa matéria-prima em um produto com um valor agregado maior. Então a vaquinha agora vai virar um hambúrguer.
vai virar um bife, enfim, vai virar nuggets de carne bovina, enfim. E aí passa a ter um valor agregado. Esse produto, né, pertence, esse setor da economia pertence a qual? Ao setor secundário, ao setor da indústria, onde eu vou ter transformação dessa matéria-prima. E aí, ok, peguei a vaquinha, criei a vaquinha lá no primeiro setor, vendi lá para a indústria transformou a vaquinha em hambúrguer. E aí, ok, agora eu preciso vender isso. Onde eu vou vender isso? Vou vender no terceiro setor, ou setor terciário da economia. Onde que é isso? No comércio, no supermercado. Supermercado é onde eu vou lá comercializar o hambúrguer que foi transformado na indústria que comprou essa vaquinha lá do pecuarista. Então, o que, que significa isso? Terceiro setor, o setor terciário, eu vou ter o comércios e serviços. É a comercialização e a prestação de serviços. Aí você comprou no mercado o hambúrguer e você encontrou alguma coisa nesse hambúrguer, um pedaço de metal. Aí você vai fazer uma reclamação aonde? No saque da empresa. Então tem uma prestação de serviços ali, né? Quem foi buscar o hambúrguer na indústria com um caminhão, fez esse transporte, também está prestando um serviço. Enfim, então a gente tem os três setores da economia. O primeiro setor, que a gente chama de primário também, o segundo setor, que a gente chama de secundário, e o terceiro setor, que a gente pode chamar de terciário. O primeiro, voltado para a matéria-prima, agricultura, pecuária, extrativismo, mineral, vegetal e animal, né? O segundo setor, a indústria e construção civil. Então, o setor secundário, quando eu vou construir lá a ponte Rio-Niterói, uma usina hidrelétrica, eu vou utilizar a matéria-prima do primeiro setor para construir essas grandes obras de construção civil. E aí já tem um valor muito mais elevado nesse setor secundário. E aí o terceiro setor é o setor terciário, que é o setor de comércios e serviços. Esses são os três setores da economia, né? Agora eu vou falar dos tipos de indústrias para vocês, porque a gente tem as indústrias extrativistas, que aí eu posso ter extração de minério de ferro, por exemplo. Aí eu posso ter extrativismo mineral, vegetal, indústria madeireira, que vai extrair lá madeira, produzindo, por exemplo, silvicultura, que é a produção de madeira para a produção de papel, onde eu tenho um monte de eucalipto. É um tipo de indústria que vai extrair o quê? Madeira. Indústria, extrativismo animal, né? Aquelas que vão extrair, por exemplo, indústria da pesca. É um tipo de extrativismo animal, gado, pecuária, enfim. E aí, outro tipo de indústria que a gente tem é de construção, que pode ser a construção civil, como eu disse para vocês, construção de hidrelétrica, de rodovia, de pontes, e a indústria naval, que é a indústria de construção de navios. Agora, a gente tem as indústrias de transformação. Presta bem atenção, porque essa confunde um pouco, né? Na indústria de transformação, eu vou ter a indústrias de bens de produção, que é o quê? A indústria metalúrgica e siderúrgica, que é a indústria que vai produzir matéria-prima para as indústrias. Então, essa indústria, a indústria metalúrgica e siderúrgica, vai produzir metal, vai produzir aço, matéria-prima para as indústrias de bens intermediários transformar. Então, agora, ó, eu tenho lá a minha indústria metalúrgica ou siderúrgica. Ela produziu uma chapa de ferro, uma chapa de aço. Produziu uma matéria-prima para outra indústria. Aí eu tenho uma indústria de bem intermediário que vai comprar essa chapa de ferro ou essa chapa de alumínio e transformar. Aí a gente chama isso de bens intermediários ou de capital. Por quê? É um bem que eu vou utilizar como máquinas e equipamentos. Para eu produzir máquinas e equipamentos, eu preciso de metal, eu preciso de aço, eu às vezes preciso de borracha.
Então, vocês estão conseguindo compreender que nessa indústria de bens de produção eu produzo a matéria-prima para outra indústria, aí essa indústria intermediária ou de capital, ela vai transformar essa matéria-prima e produzir máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias, nas indústrias que a gente chama de bens de consumo. E essas indústrias de bens de consumo podem ser duráveis, semiduráveis e não duráveis. Então, peguei lá na minha indústria de bens de produção, produzi a chapa de ferro, produzi o aço. Aí a indústria comprou esse aço, essa chapa de ferro e produziu uma máquina de fazer pão. Então aí eu tenho um bem intermediário de capital, uma máquina. Essa máquina vai ser vendida para uma indústria de bens de consumo, uma indústria que vai fabricar pão. Aí agora, ó, na indústria de bens de consumo, eu tenho o meu pão de forma. Esse pão de forma é um bem de consumo não durável. Por que é um bem de consumo não durável? Porque ele dura pouco, ele acaba rápido, né? Ele é perecível, estraga rápido, não acaba rápido. Ele vai mofar se você deixar o pão muito tempo no armário. Então é um bem de consumo não durável. E a gente tem uns bens de consumo semiduráveis. Por exemplo, se você compra um tênis de uma boa marca, aquilo não vai durar uma semana, um mês, pode durar anos. Então, também dentro das indústrias de bens de consumo, eu tenho produtos que são intermediários. Agora, bem duráveis, os automóveis, né? Os automóveis são bens que duram por muito tempo. Se você conservar bem, não danificar o seu carro, ele vai durar por muito tempo. Então, a indústria, os tipos de indústria estão organizados dessa forma: não duráveis, semiduráveis e duráveis. Como que eu vou memorizar isso? Presta atenção no nome e tenta associar. Não durável dura pouco, semidurável dura mais ou menos, e durável dura muito, né? Ah, bens de produção. O que que é esses bens de produção? Aí esse daqui é o que confunde mais um pouco, né? Bens intermediários ou de capital. Isso também confunde um pouco, mas pensa que é o maquinário, se é intermediário, é algo que está entre a matéria-prima e entre a produção final. Então é uma máquina. É uma máquina que eu vou utilizar lá para produzir bens de consumo. Estão entendendo? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, olhem esse slide com atenção, porque aqui está resumido e vão anotando aí. E aí, gente, já que a gente falou desses diferentes tipos de indústria, eu queria falar para vocês de fatores locacionais. Por quê? A indústria não vai se instalar em qualquer lugar. Isso foi durante a história e até o atual momento. As indústrias, elas vão escolher lugares importantes. E aí tem vários fatores locacionais que vai fazer com que uma indústria se instale em determinado local. Primeiro deles, né, que eu coloquei em uma lista aqui, é a matéria-prima. Então eu preciso de matéria-prima. Se a minha matéria-prima está muito longe, isso vai ficar muito caro. Então não vou instalar uma indústria muito longe da minha matéria-prima. Aí, fontes de energia também. Vamos pensar na primeira revolução industrial. O que que eu tinha de matéria-prima? Jazidas ali, ó, de minérios de ferro, e também tinha fontes de energia, carvão mineral. Então, ali eu tinha uma combinação de fatores locacionais que propiciou aquela revolução industrial. Então, fontes de energia também é importante. Eu preciso de energia para a produção industrial, preciso de matéria-prima, mão de obra, preciso de trabalhadores. Quem tudo produz são os trabalhadores. Sem trabalhador não tem produção. Então, a indústria, se ela não se instala onde tem mão de obra, ela vai criar alguma política para atrair essa mão de obra. Mercado consumidor. Então, se eu tenho um produto que é perecível, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, não vou instalar minha indústria muito longe, né, do meu mercado consumidor, porque senão ele pode estragar o meu produto, né? Então, eu preciso pensar em várias coisas quando eu vou instalar uma indústria. Infraestrutura. Tem infraestrutura de telecomunicações, tem infraestrutura de meios de transporte para eu escoar minha mercadoria, tem energia. Então, eu vou pensar em tudo isso quando eu vou instalar a minha indústria. Incentivos fiscais, né? Tem guerras fiscais. Já ouviram falar nisso?
molhando as palavras aqui, né? Que ainda falta bastante coisa. Incentivos fiscais. Então, quando um governo dá um incentivo para uma indústria se instalar, então eu vou cortar impostos para facilitar uma indústria se instalar no meu país ou no meu município. Então, isso acontece também. Aí a indústria fala, eu vou se instalar naquele município, porque naquele município eu vou ter isenção fiscal. Rede de transportes, né, é uma questão importante para escoar a mercadoria, para as matérias-primas chegar até as indústrias, disponibilidade de capital é um fator importante, né? Tanto de quem compra, mas também de quem vende, para eu instalar a minha indústria. Sistema de telecomunicações, sobretudo nessa era globalizada, nesse capitalismo global globalitário que a gente está vivendo agora, né? Globalitarismo. Então eu preciso me comunicar com o mundo. Minha indústria ela está conectada com o mundo, sobretudo quando é uma indústria transnacional. E centros de pesquisa, gente. Eu vou falar mais para frente sobre esses centros de pesquisas, porque a gente tem indústrias que são de ponta, que vão produzir tecnologia. Então elas vão se instalar em tecnopolos, áreas específicas onde eu tenho pesquisadores, institutos de pesquisa, as universidades renomadas para a produção de conhecimento científico que vai contribuir para a minha produção industrial, ok? Agora eu vou falar das formas de produção industrial. Uma das primeiras formas, né, as mais rudimentares que a gente tinha, era o artesanato, que era uma produção individual, e era uma produção individual onde eu detinha as minhas ferramentas, os meus equipamentos, os meus meios de produção em pequena escala. Cada peça é singular, né? Eu não consigo garantir a mesma precisão que eu teria numa máquina. Então é bem interessante os trabalhos artesanais feitos manualmente, geralmente. Então isso é uma forma de produção. A manufatura já é um pouco diferente, porque na manufatura eu já começo a ter operários. Então já tem uma divisão do trabalho. Eu tenho pessoas que vão contribuir para a minha produção. Então o que que significa isso? Agora eu não estou produzindo sozinho. Eu tenho pessoas me ajudando, contribuindo para a minha produção. Então é o que a gente chama de operário, e aí é onde a gente já tem um início da divisão do trabalho, né? E quando eu falo de maquinofatura, lembra de máquina, a palavra, né? Eu já começo a ter o uso de máquinas. Então, isso já tem divisão do trabalho, né? Cada pessoa exercer uma determinada função, e eu tenho as máquinas. Se eu tenho máquinas, eu vou conseguir aumentar a minha produtividade, produzir mais num tempo menor. Processo de industrialização, né? A gente tem vários. Tem processo de industrialização clássica ou tradicional, que são os países capitalistas desenvolvidos, que aí eu vou ter as empresas ou os grandes burgueses controlando a indústria, e aí eles vão produzir com a ideia de lucro, e isso foi muito comum nos países como Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Holanda, enfim, uma série de países europeus que foi onde a gente teve essa industrialização mais pujante. E aí eu tenho industrialização planificada, que são os países socialistas, eu coloquei ali entre parênteses subdesenvolvidos, né? Porque não é todo país socialista que é subdesenvolvido. E aí, na industrialização planificada, quem controla a indústria é o Estado. Não é mais os burgueses capitalistas. Então, eu vou pensar como? Vou pensar na produção para abastecer o meu mercado interno. Vou pensar num certo lucro. A minha ideia não é o lucro. A minha finalidade principal não é o lucro, né? Por exemplo, numa indústria capitalista, a finalidade principal é o consumo. Então, eu preciso consumir. Numa indústria planificada, num sistema de industrialização planificada, a minha ideia é eu preciso alimentar, se eu estou falando de gêneros alimentícios. Então, vamos imaginar que a indústria está produzindo algum tipo de produto para alimentar, só que ela está pensando no consumo, na venda, e no outro não. Eu vou vender, mas eu preciso alimentar essas pessoas. Minha preocupação não está elevada ao consumo e à venda só.
mas em garantir que as pessoas tenham acesso a esse produto. E aí, essa industrialização clássica ou tardia que eu disse para vocês, ela ocorre com a primeira revolução industrial, a clássica, né? Aí a gente vai ter a tardia ou periférica, que vai acontecer nos países capitalistas subdesenvolvidos, como o Brasil, tardiamente. Então a gente vai ter a industrialização aqui em 1950, 60, né? É bem tarde quando a gente compara com a Europa, que estava acontecendo no século XVIII. Enfim, então as indústrias ficavam concentradas antes nos países desenvolvidos, depois elas começam a se espalhar por todo o território mundial, né? Não só de uma nação. Primeira revolução industrial aconteceu onde? Na Inglaterra, século XVIII, século XIX. Por que revolução? Porque foi uma grande transformação do ponto de vista técnico. Isso mudou a forma como a gente produzia industrialmente. E aí eu tinha lá os donos do meio de produção, que eles vão começar a criar suas indústrias, divisão do trabalho, operários que vão vender a sua força de trabalho, né, e não detêm os meios de produção. Então, o que eu tenho aqui nessa primeira revolução industrial, que está como segunda? Tá incorreto, mas memoriza aí, primeira revolução industrial. Eu tenho carvão mineral e o ferro. Então, eu tenho carvão mineral como fonte de energia e o ferro como matéria-prima. Olha que fator locacional interessante. O fato de algumas cidades inglesas estarem próximas às ginas de ferro e de carvão. E isso, gente, do ponto de vista técnico, né? Eu vou ter também o uso da máquina hidráulica a vapor. Então, eu preciso de uma fonte de energia e uma fonte de matéria-prima. E aí, a fonte de energia e matéria-prima da primeira revolução industrial é o quê? Carvão mineral e ferro. E aí, do ponto de vista técnico, da técnica, o que vai transformar, aumentar a minha produtividade é o uso de máquina hidráulica e a vapor. Então, agora eu tenho trens e barcos a vapor. Isso vai reduzir o tempo que eu vou gastar para me deslocar até os locais. Por quê? Porque vai acelerar muito mais. As distâncias diminuíram? Não. Elas vão ser encurtadas pelo tempo, não pelo espaço. Então, uma cidade está aqui, a outra está aqui, continua desse jeito. Só que o tempo está mais curto, por quê? Porque eu consigo me deslocar numa maior velocidade, por conta do uso da máquina a vapor, por conta de trens e barcos movidos a vapor. Então, isso muda completamente, né? Aí eu tenho como característica da primeira revolução industrial, indústria têxtil, siderúrgica e naval. E naval. E aí, tá, se eu tenho a indústria vai instalar onde? Geralmente nas cidades. Então, se instala na cidade e as pessoas, eu preciso de trabalhadores, as pessoas vão vir de onde? Do campo. Então, nesse momento, começa a acontecer uma coisa que a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural é uma migração. Migração em massa de pessoas do campo, das áreas rurais, para as cidades, para as áreas urbanas. Então, o êxodo rural foi uma característica importante, né, dessa primeira revolução industrial, que garantiu com que tivesse trabalhadores nas cidades. Aí, essas pessoas que vão viver na cidade, elas passam a ter um modo de vida urbano industrial. Vivem na cidade, trabalham na indústria, e essas cidades, gente, vão ser poluidérrimas, muito poluídas nesse primeiro momento. Queima de carvão mineral, a chaminé sem filtro nenhum, concentração enorme de pessoas em cidades que até pouco tempo não tinha aquele contingente significativo de pessoas vivendo. Então eles vão ter vários problemas sanitários, urbanos, né, e de saúde pública. Uma coisa que começa a acontecer também nesse período da primeira revolução industrial, alguns movimentos independentistas, né? Então, no século XIX, as colônias começam a conquistar a sua independência. E aí pensa do ponto de vista político, como que a Inglaterra agora vai fazer para costurar essas relações? Porque se eu tinha uma colônia e ela se torna independente, como que eu vou ter o fornecimento de matéria-prima? A Inglaterra acumulou muito capital durante o período colonial, não só a Inglaterra, mas Portugal, Espanha também, e é esse acúmulo de capital que possibilitou eles terem essa revolução
industrial, né? Precisa de dinheiro para construir indústria, para produzir mercadorias. E aqui nesse momento que as colônias ainda estão com trabalho escravo, algumas, lá na Inglaterra eles já começam a pensar na disseminação do trabalho assalariado, né? E aí é quando começa a ter o consumo. Se as pessoas têm salário, elas consomem. E aí eles são remunerados e isso vai chegar até as colônias depois, tardiamente também. Trabalho escravo vai durar até o final do século XIX aqui no Brasil, né? Só para a gente ter ideia. Enfim, então, trabalho assalariado. Ah, o trabalhador recebe salário? Recebe. Trabalha muito, professor? Muito. Vai trabalhar 16, 14. Tem leis trabalhistas. Criança vai trabalhar, enfim. Todo mundo para o chão de fábrica trabalhar pesado nessa primeira revolução industrial. Então, cuidado que eu coloquei segunda revolução por algum erro de digitação, mas é a primeira revolução industrial. Agora sim a gente vai falar da segunda revolução. A primeira aconteceu na Inglaterra, a segunda acontece nos Estados Unidos, século XIX, século XX. O que eu tenho do ponto de vista energético, né, de recurso? O petróleo e a eletricidade. Então agora não tenho mais máquinas, só máquinas hidráulicas e a vapor. Tenho petróleo. O petróleo vai permitir eu produzir diesel, gasolina, uma série de produtos, né, de combustíveis que vai acelerar a minha produção. Então, tem o petróleo e a eletricidade como elementos importantes dessa primeira revolução industrial. Motor a combustão, começa a surgir carros. Então, a indústria automobilística, petroquímica e elétrica vai ter um papel muito, muito grande nessa segunda revolução industrial. Olha que interessante agora, gente. Congresso de Berlim, partilha da África e da Ásia. A gente já não tinha vivido lá a colonização, que eu havia dito para vocês, que estava tendo independência das colônias, a América foi colonizada. O que eles querem fazer nesse Congresso de Berlim? Agora, eles querem partilhar agora a Ásia e a África. E aí a gente chama isso de neocolonialismo, né? São os países imperialistas europeus que querem partilhar esses dois continentes para o quê? Explorar recursos, extrair os recursos, matérias-primas, recursos minerais, vegetais. E aí a gente começa a ter uma divisão internacional do trabalho, uma nova divisão internacional do trabalho, que vai ditar o que cada país tem que fazer, o que cada continente tem que fazer. Então, nós, do continente europeu e os Estados Unidos da América, a América do Norte, né, não, o México não se inclui nisso, mas nós somos os países industrializados, vocês são os países produtores de matéria-prima. Então, cada um tem o seu papel no mundo. Então, isso caracteriza uma divisão internacional do trabalho. Uma divisão internacional, porque é isso, divide internacionalmente o que cada país vai fazer. Um vai ser produtor de matéria-prima e o outro vai ser um país industrializado. Então a gente tem aí um neocolonialismo, né? Muitas características do período colonial, só que com uma outra roupagem em outro momento histórico. E aí, gente, nesse momento aqui que eu estou falando para vocês que vai do século XIX ao século XX, eu tenho capital financeiro. Então começa a ter as especulações das bolsas de valores, tem aquelas empresas familiares que passam CSA, Sociedade Anônima, e as pessoas têm ações. Então, se eu tenho ações, eu tenho uma parte daquela empresa. Então começa a se modificar a forma de produção de capital, né? Então, eu não produzi nada, mas eu vou investir numa ação da empresa. Então, estou investindo numa coisa fictícia. E aí, com esse meu dinheiro, a empresa pode produzir outras coisas, uma empresa que já é rica. Enfim, então só para a gente ver como que vai mudando. As empresas, elas deixam de ser empresas familiares e passam a ser essas sociedades anônimas. E aí, nesse jogo que a gente tem essas sociedades anônimas, a gente tem monopólios. Tem empresas, às vezes, que monopolizam o mercado. Ela vai controlar a produção daquilo. Então, só ela vende aquilo, ela vai ditar os preços. Então, ela está ditando os preços dos produtos no mercado. E tem os oligopólios. Vamos pensar em empresas que produzem petróleo.
Aí eu tenho a Petrobras, eu tenho uma outra empresa que vai produzir petróleo, e uma outra empresa, enfim, tem várias empresas. E esses oligopólios, mono é uma só, né? Oligo é várias. Quando tem oligopólios, eles podem formar acordos, combinar preços, às vezes para derrubar uma empresa que está surgindo no mercado. Então, olha como a gente vai tendo novos rearranjos nesse modo de produção capitalista durante a segunda revolução industrial. E aí a gente tem as holds também, né, que tem a posse majoritária das ações. Uma empresa que tem a posse majoritária das ações, e então ela detém a maior parte da empresa. E ela produz em vários ramos às vezes. Vou mostrar uma imagem para vocês. E aqui, no século XX, é quando a gente começa a ter a expansão das indústrias. É quando a gente tem a chegada também das indústrias nos países subdesenvolvidos, nos países da América Latina, né, na metade do século XX. Aí, além disso, a gente tem lá no pós-guerra a emergência dos Estados Unidos e da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que significa isso, né? Significa que o mundo vai ser dividido em países capitalistas e os países socialistas. Primeiro mundo e segundo mundo. Então, isso vai fazer com que eu encare o modo de produção industrial de forma diferente. Os capitalistas vão deixar a indústria na mão dos burgueses. Os socialistas vão deixar as indústrias na mão de quem? Vão concentrar na mão de quem? Na mão do Estado. É o que a gente chama de industrialização planificada. Então, essas são as principais características do que ocorre nessa segunda revolução industrial. Depois do pós-guerra, a gente passa a viver a terceira revolução industrial, que eu já vou comentar daqui a pouco. Mas eu coloco essa imagem aqui para vocês, ó, de uma hold. Olha o que a Coca-Cola controla, né? A Coca-Cola controla Fanta, Coca, Sprite, né? Aquele chá, que eu não lembro o nome, que eu não estou conseguindo visualizar aqui direito. Enfim, aí tem a PepsiCo, ó, Quaker, Peps, e, os salgadinhos, Cheetos, a Ruffles, a Unilever. Então, isso é exemplo, né, de algumas holds. Então, uma empresa, às vezes, controla vários ramos, para a gente ter uma ideia de vários produtos. Ó, a Nestlé produz tanta coisa que a gente está aí. A P&G também, ó. A Unilever é um exemplo, produz desde de produtos alimentícios até produtos para beleza, produtos para casa, enfim. Então é só para a gente ter ideia que como a produção industrial ela está concentrada na mão de poucas empresas. Uma empresa às vezes atua em mais de um ramo, dois, três, quatro e por aí vai. Depois vocês olham essa imagem com carinho e com atenção, tá? Terceira revolução industrial agora, né? Também ela acontece nos Estados Unidos no século XX, só que em outro momento. E não só lá, vai acontecer no Japão, vai acontecer em algumas partes da Europa, mas os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, é um país que não sofreu tanto como os outros países europeus. Inclusive, os Estados Unidos vai financiar a reconstrução da Europa, né? Colocar dinheiro, fazer empréstimos. O que a gente chama dessa terceira revolução industrial? A gente chama ela de técnico, científico e informacional. Por quê? Do ponto de vista técnico, ela vai ser muito mais sofisticada e eu preciso da ciência, da informação. Os produtos que a gente consome na atualidade têm muita informação agregada, muito conhecimento científico que foi produzido, né? Tem muito conhecimento científico por trás desses produtos, que vai fazer com que a gente tenha produtos técnicos completamente diferentes do que a gente tinha no passado. E isso vai revolucionar do ponto de vista das telecomunicações, por exemplo, da forma como a gente se relaciona com as tecnologias e com as pessoas. Para eu ter isso, gente, conhecimento científico, é, alto valor de informação agregado nos produtos, eu preciso de investimentos em P&D. O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento. Então, essas nações que querem produzir produtos de ponta, tem indústria de ponta, investe muito em pesquisa e desenvolvimento. E aí,
o que a gente vai ter como novo do ponto de vista técnico, né, nessa terceira revolução industrial é a informática, a robótica, a biotecnologia. Então, pensa, a internet, gente, a internet facilitou a comunicação mundial. Então, isso do ponto de vista técnico foi muito significativo. A informática, né? A gente agora consegue armazenar várias coisas no HD. Antigamente era um monte de papel e a gente consegue fazer coisas através do computador. Então, isso do ponto de vista para a indústria facilita muito. A robótica, eu vou acelerar a minha produção, vou substituir, isso também tem uma consequência negativa, né? Porque gera um desemprego estrutural, eu substituo a mão de obra humana por uma máquina. Então, às vezes eu precisava de 10 pessoas, agora eu só preciso de uma para controlar essa máquina. Então, a robótica também e a biotecnologia, tecnologia da vida. Agora eu consigo produzir sementes geneticamente modificadas, mais resistentes, que também tem alguns problemas, porque vai gerar consequências para a nossa saúde, algumas consequências hoje desconhecidas ainda. Então, enfim, essas são algumas características, né, da terceira revolução industrial. Gente, smartphone, vou pegar o meu aqui. Olha, smart inteligente, fone de telefone. Telefone inteligente. Quanta coisa você não consegue fazer no seu celular? Quanta informação agregada, conhecimento científico, revoluções do ponto de vista da técnica, eu tive que ter para você, que nós tivemos que ter para a gente ter acesso a um smartphone. Satélite que tira foto de fora da Terra. Olha do ponto de vista técnico, científico e informacional, como isso foi revolucionário. Fibra ótica, né? A gente se comunicar através de fibra ótica. A internet hoje, chip, no chip eu consigo armazenar muitas informações em uma coisinha tão pequena. Então, é muita coisa que acontece nessa terceira revolução industrial. E uma das características, já que a gente está falando de produção de conhecimento científico, é os royalties e as copyrights. O que é isso, os royalties? Por exemplo, o Brasil desenvolveu tecnologia para explorar petróleo em águas profundas durante o governo Lula e Dilma, lá do pré-sal. Então a gente desenvolveu essa tecnologia. Se alguém quiser usar essa tecnologia, eles vão ter que pagar, porque a gente patenteou. Então isso garante dinheiro para a gente. Por isso que a produção de conhecimento científico, de informação, investimento, pesquisa e desenvolvimento é super importante para um país. Porque o país não fica dependente de tecnologia de outro país e não precisa pagar royalties, não precisa pagar patente para usar a tecnologia. Então a gente desenvolve tecnologia aqui, patenteia essa tecnologia e a gente ganha dinheiro só ensinando as pessoas como fazer isso. Então, isso é uma característica também dessa terceira revolução industrial, né? O copyright são os direitos autorais. Toda vez que você compra um livro, também está ali. Porque é produção de conhecimento, de material intelectual. Não é fácil escrever, não é simples, né? Então também é uma outra coisa. Os tecnopolos vão ter um papel importantíssimo nessa terceira revolução industrial. Aqui no Brasil, a gente tem São José dos Campos, que é um tecnopolo. O INPE está lá, Embraer está lá. INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem universidades ali próximo à USP, tem o campus de Lorena, tem Unesp, enfim, a Embraer. Tem muitas empresas que estão ali na região de São José dos Campos. Na região de São Carlos também tem USP, UFSCar, Unicamp, são tecnopolos, polos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento. Apesar de o nosso atual governo ter cortado gastos, né? Gastos não, que eu chamo de investimentos em pesquisa, né? A gente ainda produz conhecimento científico. Então, o governo tem que parar de enxergar isso como gasto, enxergar como investimento, porque isso traz reservas, traz dinheiro para o país. E não, isso garante também que a gente não fique dependente tecnológico de outros países. Então, é importante a gente investir em pesquisa e desenvolvimento, né? É, e agora, nessa terceira revolução industrial, para finalizar, a gente vai ter uma fragmentação produtiva. O que significa isso, professor? A indústria ela vai estar espalhada.
pelo mundo. Ela não vai estar mais só concentrada nos países capitalistas que se industrializaram primeiro. Agora ela está espalhada. Eu tenho transnacionais, as multinacionais, que se instalam em outros países buscando mão de obras mais barato, fontes de matéria-prima, novos mercados consumidores, enfim. Então tem uma fragmentação, a indústria se espalhou, ela está atingindo o globo inteiro, né? Então é isso. Eu queria fazer agora uma resolução de alguns exercícios com vocês. Olá, alunos do vestibulinho, vamos fazer aqui uns exercícios da sessão vestibulinho. A gente vai fazer 2 exercícios. O 4 vai ser o primeiro do Cefet Minas Gerais, que é um atual Instituto Federal, né? Então aqui eu tenho um mapa dividindo o Brasil em 3 regiões. Primeiro a Amazônia, e depois a gente tem Nordeste e a região Centro-Sul. Considerando-se a proposta do Brasil apresentada no mapa, afirma-se que você tem que ler o mapa e interpretar o mapa, né? O extremo norte de Minas Gerais foi cartografado como pertencente ao Nordeste pelo predomínio da pecuária intensiva nesse espaço. Então, vocês acham que isso é uma característica correta ou incorreta? Aí você pensa. Eu vou falar para vocês, ó, quando fala de pecuária intensiva, intensiva é quando é confinado, sabe? O gado está confinado. E no Nordeste e no norte de Minas, o gado não é criado de forma intensiva, é extensiva, é solto. Então, a 1 está incorreta. Todas as alternativas que aparecer como 1 aí, ó, você já elimina. A e B já era, né? Aí a 2 fala assim: a região denominada como Amazônia coincide com o norte da regionalização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE. Cuidado, cuidado, porque nessa regionalização aqui, ó, tá pegando uma parte do Maranhão, e o Maranhão é um estado que pertence à região Nordeste, né, regionalização do IBGE. E outra coisa, a região Norte, ó, não pega todo o estado do Mato Grosso, não pega todo o estado do Tocantins, então a 2 também é uma alternativa incorreta. Então, ó, a gente já eliminou a 1, ou a B e a C. Só vai ficar a D. Agora vamos ver se está certo. A porção ocidental, né, a porção oeste do Maranhão, foi incorporada à Amazônia devido à sua participação no circuito econômico extrativista. O que é isso? Que a Amazônia tem uma característica, né, do ponto de vista econômico, extrativismo vegetal, mineral. E a porção ocidental, oeste do Maranhão, tem essas características. Então, eles adotaram, decidiram incorporar o Maranhão na região da Amazônia, que na regionalização do IBGE, o Maranhão é Nordeste, né? E a Amazônia ou os outros estados que compõem a Amazônia é Norte. 4. A região Centro-Sul engloba as áreas de maior desenvolvimento econômico nos setores primário, secundário e terciário. Sim. Então, a alternativa correta é a D, o item 3 e 4, ok? Vamos fazer agora o exercício 5 do Cefet Minas Gerais. Então, aqui a gente tem um mecanismo regional, que são aqueles pontinhos pretos, ilha de relativa prosperidade e oportunidade econômica, que são esses espaços aí, esses quadradinhos brancos, áreas prósperas de terras do interior, são essas áreas em volta, né, desses mecanismos regionais, e as manchas em cinza são as extensas fronteiras econômicas do capitalismo global. Então é onde as transnacionais vão se instalar, por exemplo. Outra questão do Cefet de Minas, né? Considerando-se hipoteticamente o Brasil como uma ilha de relativa prosperidade de oportunidade econômica e com potencial de atrair investimentos estrangeiros diretos, afirma-se que 1. As indústrias filiais instaladas controlam e coordenam as redes de produção
global. Então, quando está falando que as indústrias filiais instaladas controlam e coordenam as redes de produção global, cuidado, porque as filiais não vão controlar nada. Quem vai controlar são as indústrias sedes, que está lá no seu país de origem. Então, as indústrias filiais, elas não controlam e coordenam as redes de produção mundial. Quem vai comandar, controlar e coordenar isso são as indústrias sedes. Onde está a sede da indústria, de uma transnacional, não a filial dela. Então, a 1 está incorreta. Então, a gente já elimina a alternativa A e a B. 2. As empresas instaladas retomam parte significativa dos lucros para os pontos de mecanismos regionais. É isso, né? Então, a indústria se instala num determinado país e os lucros vão para o ponto de controle regional ali, ó, os pontos de mecanismos regionais. Então, eu vou instalar uma indústria em São Paulo com umas filiais espalhadas pelo interior. Ok, vai produzir lá nas filiais, só que isso vai voltar para a sede, onde está em São Paulo. A mesma coisa acontece em escala global. Então a 2 está correta. Então a gente pode estar entre a alternativa C e a D. Vamos continuar lendo para ver qual que é. 3. As corporações transnacionais regulamentam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia local. Cuidado, gente. As corporações, elas influenciam, mas elas não regulamentam o desenvolvimento. As universidades públicas, os centros de pesquisas têm autonomia, né, para ter o seu desenvolvimento científico e desenvolver tecnologia. Então, as transnacionais, elas não vão regulamentar e controlar o desenvolvimento da ciência e tecnologia local. Elas influenciam, mas não controlam. Tanto é que a gente desenvolveu pesquisas de perfuração de poços de petróleo e águas profundas. Isso não foi controlado por uma transnacional, foi desenvolvido por tecnologia nacional. Então tá errada a 3 também. Né? Aí, 4. As fábricas estrangeiras são atraídas pelos incentivos fiscais oferecidos para alocar capital produtivo. Estão corretas apenas afirmativas 2 e 4. As fábricas estrangeiras são atraídas pelos incentivos fiscais, porque eu vou ter isenção de imposto, mão de obra mais barata, às vezes legislação trabalhista e ambiental mais flexível, então é vantajoso. Então elas vêm para cá, tá? Então a alternativa correta é a D. Muito obrigado, bons estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vejam com atenção o vídeo, retome o vídeo e podem tirar dúvida no plantão. Boa semana aí para vocês.